Será que você realmente acredita em Deus? Com certeza muitas pessoas professam sua fé, afirmando que tem Deus em seus corações, mas o que realmente significa acreditar em Deus? E quem realmente é Deus? Desde a antiguidade, Deus é conhecido por vários nomes, tais como Jeová, Adonai, Elohim, El Shaddai e outros. Deus é composto por três personalidades distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ouça o que disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas, quem mais estava com Deus? Percebe que o verbo fazer está no plural? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Se Deus criou o homem, quem criou Deus? Ninguém. Por isso podemos afirmar que Deus não existe, Ele é. A Bíblia afirma que Deus é o único Senhor. Se Deus é o único Senhor, podemos afirmar que o Espírito Santo e Jesus Cristo não seria Deus? É isso que iremos descobrir. Primeiro vamos entender quem é o Espírito Santo? O apóstolo Paulo afirma que o Senhor é Espírito, e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O salmista escreve que pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Moisés afirma no livro de Gênesis que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O apóstolo Pedro nos ensina que profetas falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, e se alguém mente para o Espírito Santo, mente para o próprio Deus. Resumindo, o Senhor é o Espírito é de Deus, o Espírito está na boca de Deus, todos os profetas foram movidos pelo Espírito, e quem mente para o Espírito, mente a Deus, ou seja, o Espírito Santo faz parte de Deus e é Deus. E quanto à pessoa de Jesus Cristo? O apóstolo Paulo afirma que Jesus Cristo é o Senhor, mas como que Jesus é o Senhor, se está escrito que Deus é o único Senhor? Ele também afirma que Jesus é o primogênito de toda a criação, então se Jesus foi criado por Deus, podemos afirmar que Jesus não é Deus? Calma, ainda não. Assista o vídeo até o final, e você irá compreender. Primeiro vamos entender como foi a criação do primogênito. Foi bem assim: havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz. E houve luz. Este foi o exato momento da criação do Verbo, que posteriormente o conheceríamos por Jesus. Algumas pessoas podem argumentar que essa luz é o Sol, mas não se esqueça que o Sol foi criado no quarto dia da criação, e essa passagem se refere ao primeiro dia. O próprio Jesus afirmou que ele é a luz do mundo. O apóstolo João escreveu que Jesus é a luz que iluminará a nova cidade de Jerusalém, e que as nações andarão à sua luz. Jesus é a luz que resplandeceu nas trevas. Percebe a semelhança com o haja luz? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e que no princípio da criação estava com Deus, e era Deus. Mas como entender que Jesus estava com Deus, e é Deus ao mesmo tempo? A Bíblia é um quebra-cabeça escrita através de parábolas e enigmas. Certa vez Jesus afirmou para alguns dos judeus que ele havia saído e vindo de Deus, e esses homens, duvidando de sua palavra, tentam ofender a sua honra, o chamando de filho de prostituição, e Jesus com muita sabedoria pergunta: por que não entendeis a minha linguagem? É porque não poderdes ouvir a minha palavra? Perceba que Jesus usa uma linguagem diferente dos outros homens, e que nessa afirmação, existem dois verbos distintos, o verbo sair e o verbo vir. Jesus está tentando explicar que ele saiu de dentro de Deus, e veio de Deus, que ele é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele é aquele que era, que é, e que há de vir. O Todo-Poderoso. Deus nunca foi visto por alguém, o Deus unigênito que está no seio do Pai, este, o fez conhecer. Cristo é o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Ele é a dispensação do mistério, que desde séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou. Por isso está escrito: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas, então, eu estava com ele e era seu arquiteto, e era a cada dia, as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Jesus é o resplendor e a expressa imagem da glória de Deus. Aqui está o ponto principal para o seu entendimento: Jesus não é apenas a imagem de Deus, ele é a expressa imagem de Deus, ou seja,
Mesmo que irmãos gêmeos tenham a mesma semelhança, nunca serão uma expressa imagem, pois haverá diferenças entre eles. E qual é a diferença entre os dois exemplos? A diferença é que Jesus é uma imagem perfeita de Deus, é por isso que ele é o primogênito de toda a criação, é por isso que ele saiu e veio de Deus, é por isso que ele saiu do seio do Pai, é por isso que o apóstolo Paulo aconselha aos cidadãos filipenses que eles deveriam ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Usurpar significa roubar, em outras palavras, mesmo sendo em forma de Deus, não cogitou roubar o lugar de Deus. Se Paulo escreveu isso, significa que o Verbo poderia roubar o lugar de Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vamos imaginar que você e eu tivéssemos o poder de dividir o nosso corpo, nossa alma, e o nosso espírito, ainda em vida. Agora, imagina que uma dessas partes tentasse roubar o seu lugar. Isso é exatamente o que Jesus poderia ter feito, mas não o fez. Então, se Jesus Cristo é a expressa imagem de Deus, podemos afirmar que Deus saiu de dentro dele mesmo? Exatamente. Certa vez um poeta perguntou: como um só Deus ao mesmo tempo é três? Jesus Cristo é o próprio Deus. Quando Deus disse haja luz, ocorre a divisão do próprio Deus, ou seja, Deus saiu de dentro dele mesmo, ocasionando uma possível explosão conhecida como Big Bang, que é a teoria mais aceita pela comunidade científica para explicar a origem do universo, uma simetria que possibilitou a criação de todas as coisas, por isso que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Sendo assim, podemos apontar uma sintonia entre a ciência e as Escrituras? Ouça o que Jesus disse antes de subir aos céus. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Agora ouça o que ele diz após a sua ascensão aos céus. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Após a sua ascensão aos céus, Jesus volta a ser glorificado, exatamente com a glória que ele tinha junto do Pai, antes que o mundo existisse, conforme ele mesmo havia pedido. Mas como conseguiremos sentar junto de Cristo em seu trono, se o próprio Jesus já está sentado junto do Pai em seu trono? Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, o Deus unigênito. Ele é a cabeça da igreja, e nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Compreendeu? Mas continuando, foi através da divisão de Deus, que posteriormente, nos foi apresentado a graça através da pessoa de Jesus Cristo. O fato do Verbo ser o primogênito de toda a criação, não significa que ele não era, antes disso. Por isso que Jesus é conhecido como Filho de Deus, pois ele saiu e veio de Deus, o qual não o faz inferior a Deus, pois ele é o próprio Deus. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. O apóstolo João escreve assim: todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Ou seja, se você reconhece o Pai como Deus, também deve reconhecer o Filho como Deus, e isso não significa que existam três deuses, pois está escrito que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Se porventura você usa o termo Santíssima Trindade para se referir às três pessoas de Deus, saiba que está errado, pois não existe essa palavra na Bíblia. O termo correto seria divindade, conforme está escrito, porque em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Havia um discípulo por nome de Filipe, que pediu a Jesus que mostrasse o Pai, e que somente isso bastaria, e Jesus responde: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido? Não creis tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai, em mim, crede-me ao menos, por causa das mesmas obras. Será que você está compreendendo? Espero que sim. Outra evidência que Jesus é Deus, é exatamente a colocação das palavras usadas pelo apóstolo Paulo, ao escrever as suas cartas. Perceba que Jesus é a oferta e o sacerdote ao mesmo tempo. Ouça com muita atenção as referências a seguir. Primeiro, mas aniquilou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Segundo, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Terceiro, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Quarto, o qual se deu a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Quinto, e, se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós, também. Sexto, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar a si mesmo. Será que você se atentou para as seguintes palavras? Aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, se entregou a si mesmo, se deu a si mesmo, vos levarei para mim mesmo, e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar a si mesmo. Pergunta simples. Se porventura você estivesse no lugar de Jesus, como que você faria para se entregar a si mesmo, para apresentar para si mesmo? Como que um ser humano conseguiria isso? Impossível. Não é mesmo? Calma que tem mais. No Antigo Testamento, o Senhor Jeová se apresenta a Moisés como eu sou, e para o profeta Isaías ele diz, eu sou o primeiro, e eu sou o último. Já no Novo Testamento, Jesus Cristo disse para alguns dos judeus, antes que Abraão existisse, eu sou, e para o apóstolo João ele afirma, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o Todo-Poderoso, que foi morto e reviveu. Então eu te faço uma outra pergunta, se Jesus realmente não é Deus, algum dos dois está mentindo? O próprio Jesus disse, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu e o Pai somos um. Esse é um assunto muito sério, tão sério que Jesus disse, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Simplificando, não basta dizer que temos Deus em nossos corações. Jesus também disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o Todo-Poderoso. Sendo assim, professamos que o próprio Deus desceu do céu e sacrificou a si mesmo, para salvar a humanidade. Jesus Cristo foi o Cordeiro e o sacerdote, ao mesmo tempo, pois a si mesmo se entregou, para apresentar a si mesmo, por isso está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não está abaixo de Deus, Jesus não é um semideus, e muito menos um Deus com letra minúscula, como alguns erroneamente pregam. Mas se ainda assim você continua acreditando que Jesus não é Deus, e que o Espírito Santo é apenas uma força ativa, ore ao Senhor, pois assim como revelou a verdade ao apóstolo Pedro, também revelará a você. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Meu nome é Emerson Vieira e verdadeiramente, espero ter ajudado. Caso você ainda tenha dúvidas sobre esse assunto, verifique as referências deixadas nesse vídeo. Você pode até duvidar, mas pesquise antes de questionar. Se foi útil para você, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Escritura Revelada, Destruindo para Construir.